Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Tereza Carneiro, eu sou gerente de marketing e relacionamento da FUNCESP. Seguindo a nossa política de transparência e de aproximação com os participantes, nós estamos dando início a mais uma edição do encontro para apresentação de resultados, dessa vez abordando os números e iniciativas de 2019. Ao contrário dos anos anteriores, com os quais vocês estavam acostumados, dessa vez a gente não vai ter um encontro presencial por conta da necessidade de isolamento social. E a nossa apresentação está sendo feita exclusivamente de forma virtual, com transmissão pelo Facebook. Mesmo assim, você pode fazer perguntas e tirar as suas dúvidas com os nossos diretores aqui presentes. A mecânica vai ser a seguinte: o presidente e os diretores vão fazer suas apresentações e, ao final, nós vamos selecionar as perguntas enviadas pelo chat do Facebook e repassaremos a eles. Por uma questão de tempo, pode ser que nem todas as perguntas sejam respondidas ao vivo, mas certamente serão respondidas pela nossa página no Facebook. Aqui comigo estão o presidente Walter Mendes, a diretora de Previdência e Saúde, Luciana Dalcanali, o diretor administrativo financeiro, Washington Salles, e o diretor de investimentos, Jorge Simini. Vamos começar, então, com a apresentação do presidente Walter Mendes. Por favor, presidente. Ok. Muito boa tarde a todos. Eu vou aqui colocar a apresentação. É um prazer estar com vocês, participantes da FUNCESP, apesar de não ser possível o nosso contato mais pessoal no nosso auditório, como normalmente é feito, mas vamos fazer a nossa apresentação falando sobre os resultados de 2019 e, já que estamos em junho, ao final, vamos falar um pouco, algumas atualizações sobre o ano de 2020. Então, começando aqui nos nossos números, eu acho que eu andei, desculpem. Vamos lá, começando aqui nos nossos números de 2019, a nossa rentabilidade em 2019 foi muito boa, superou a nossa meta atuarial. A rentabilidade do ano foi de 17,25%, contra uma meta atuarial de 11,36%, constituindo num ano, então, que gerou um superávit de 1,9 bilhão de reais, e nosso patrimônio chegou, alcançou, ao final do ano, 32,1 bilhões de reais. O ano de 2019 foi um ano de novas conquistas e consolidação de diretrizes anteriores. Então, o nosso plano estratégico, já desenvolvido ali ao final de 2018, já encaminhava vários desses acontecimentos, várias dessas ocorrências que acabamos vendo em 2019. Por exemplo, o lançamento do Família Invest, o nosso primeiro plano familiar, foi feito em parceria com a Abrap. Aliás, foi o primeiro plano familiar lançado em parceria com a Abrap. Acumulou 2 milhões de reais em 7 meses, encerrou o ano com 2 milhões de reais, hoje já está alcançando perto de 5 milhões de reais o patrimônio. Durante o ano de 2019, na área de saúde, nós tivemos um grande avanço, um aumento de 85% no número de nossos clientes, nossos usuários da saúde, com a incorporação aí da Sabesp, uma nova empresa, com um novo plano de saúde, e a Enel, que voltou, que é patrocinador da Fundação, e voltou para a Fundação com o seu plano de saúde. Com isso, conseguimos esse grande aumento. E com esse aumento, nós chegamos a cerca de 144 mil vidas, nós somos hoje a maior empresa de autogestão em saúde do estado de São Paulo. No ano de 2019 também tivemos um aprimoramento da comunicação e transparência da Fundação, na relação com todos os envolvidos com a Fundação. Então, criamos um boletim semanal do participante, com informações relevantes para os participantes, um boletim cada 3 meses que faz análise da rentabilidade dos nossos investimentos, um boletim voltado para os RHs, as áreas de pessoal das patrocinadoras, um boletim para o conselho, especificamente, com informações aí mais específicas, de interesse do conselho, como novas leis, novas normas, etc., que atingem aí
a fundação, né, e o boletim voltado especificamente para os sindicatos, né, e associações dos nossos, que envolvem os participantes da FUNCESP. Com isso, nós cobrimos aí todos os, digamos assim, os agentes interessados, né, nas atividades da nossa fundação. Nós criamos também um novo portal, lançamos um novo portal com uma visão muito diferente, com enfim, um layout muito mais limpo, mais moderno e principalmente focado em autosserviço. Então, voltado para o interesse e a utilização dos nossos participantes e assistidos. Quem ainda não o conhece, eu convido para que entre no portal e navegue no portal, tem muitas informações interessantes e agora acho que colocadas de uma forma mais acessível. O ano de 2019 também foi um ano em que nós consolidamos o planejamento estratégico da entidade. E desta vez, né, no ano de 2019, feito com a participação da liderança da entidade. Então, os gerentes da fundação, né, eles mesmos se reuniram e desenvolveram a atualização do plano estratégico de 2018, né, e também da missão, visão, valores revistas. Eles foram revistos sempre focando o cliente, né, focando o nosso participante, o nosso usuário de saúde. Também foi um ano, 2019, de reforço da governança e do compliance. São áreas extremamente importantes, hoje que tem se desenvolvido em todas as organizações, e não poderia ser diferente aqui na FUNCESP. Nós criamos o relatório de controles internos, nós fizemos uma semana de integridade, convidando pessoas de fora da fundação relevantes nessa área de integridade, de ouvidoria, enfim, de governança, né, para virem fazer palestras e trocarem conosco as suas experiências a respeito dessas áreas. Nós renovamos o ISO 37001, que é a certificação anti-suborno. Muito importante a gente mencionar que nós somos a única fundação, né, o único fundo de pensão que tem a certificação ISO 37001, que é específica para medidas anti-suborno, né? Foi renovado e é muito importante com total facilidade e apoio da entidade que faz essa certificação. O manual, nós mudamos toda a estrutura de normativos da fundação, reorganizando, né, toda essa estrutura, e com isso nós fizemos uma síntese, fizemos uma reorganização das normas de forma a simplificá-las e torná-las, digamos assim, mais úteis, né, no nosso dia a dia. E com isso nós revimos todos os normativos da fundação. Isso, os normativos eu menciono aí, políticas, normas, os procedimentos, os manuais, etc. O tratamento e classificação da informação, né? Hoje é muito importante a questão de classificar as informações em relação ao sigilo das informações, aquilo que é público, aquilo que é interno, aquilo que é reservado, etc., né? Para que as pessoas que assistem, né? As pessoas que tomam conhecimento dessas informações sejam as pessoas adequadas exatamente para ter acesso àquelas informações. E preparamos a empresa já para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vai entrar em vigor no ano que vem, né? E que é uma lei extremamente rígida e que envolve pode envolver multas pesadas aí, né? Então nós já preparamos a fundação, estamos preparando, né, com bastante antecedência a fundação para que quando a lei entre em vigor nós estejamos totalmente adaptados. Com relação
ao atendimento aos usuários e aos participantes, né? No ano de 2019 foram feitos aí mais de 212 mil atendimentos pela nossa área de atendimento, nossa área que atende tanto no call center como por e-mail ou por chat. A nossa pesquisa de satisfação em relação ao atendimento mostrou 94% de satisfação, que é um índice bastante alto em todas as empresas, né? Todo o universo aí de empresas que tem esse tipo de atendimento, nós estamos conseguindo manter esse nível, apesar de ter um aumento bastante grande de usuários na área de saúde, como nós já mencionamos, e a nossa ouvidoria tem conseguido fazer os seus atendimentos 85% dos atendimentos até 2 dias, também, que é um índice bastante alto. E 96% dos usuários da ouvidoria classificam o atendimento como excelente. Tá? Então, falando sobre nossa gente, nosso, digamos assim, maior ativo aqui da Fundação, né? Sem dúvida são as pessoas, nós somos uma empresa de serviços, então nossa gente, nossos funcionários, nossas pessoas são nosso ativo mais importante e temos que cuidar bastante bem desse nosso ativo. Então, nós fizemos mais de 500 horas em treinamento do nosso pessoal, treinamento de vários tipos. Nós fizemos avaliações, né, de todos os gestores, né, em 360, o que significa isso? Gestores sendo avaliados pelo superior, pelos seus pares e pelos funcionários, né? Então, para ter uma visão global, geral, sobre o trabalho, sobre as competências, sobre a postura e o comportamento dos nossos gestores. Isso sempre para evoluir, né, para ver onde nós podemos evoluir. E pesquisa de clima, nós renovamos a pesquisa de clima, que foi feita em 2017, 68% consideraram, do nosso pessoal, consideraram bom o ambiente de trabalho, ainda é um índice baixo em relação ao que nós almejamos, nós queremos estar entre as melhores empresas em termos de pesquisa de clima, que significaria aí um índice superior a 80%. Em 70% para cima já é considerado muito bom, mas a gente quer estar até superior a isso. Porém, esse 68 já foi um grande avanço em relação à pesquisa de clima do ano de 2017. Então, isso é o mais importante. Nós estamos evoluindo e a gente sabe que essas pesquisas, essa percepção das nossas pessoas, elas mudam mais lentamente, né? Mesmo que nós façamos todo o esforço, a percepção tende a mudar de uma forma relativamente lenta. Mas estamos no caminho certo nessa evolução. Então, acho que aqui a gente eu acabo essa minha parte e depois, ao final, eu vou falar um pouco de algumas questões, algumas realizações já do ano de 2020. Por favor, Tereza. Obrigada, presidente. Vamos passar a palavra para a diretora de Previdência e Saúde, Luciana Dalcanari, que vai fazer a apresentação. Por favor, Luciana. Vou dividir aqui a apresentação com vocês. Bom, para começar, boa tarde a todos. Eu espero que todos os nossos participantes e suas famílias estejam bem nesse momento. Eu vou agora falar tanto sobre os resultados de Previdência e Saúde do ano de 2019, mas também vou falar um pouco sobre as realizações. 2019 foi um ano de várias conquistas na FUNCESP e é um momento importante para a gente compartilhar cada uma delas com os nossos participantes. Em relação aos resultados previdenciários, nós notamos aqui que quando o plano previdenciário é avaliado, nós fazemos sempre uma comparação do ativo, que são os recursos disponíveis para pagar os nossos benefícios, versus o passivo. Essa é uma análise fundamental que é feita e acompanhada periodicamente pela nossa gestão. E esses números aqui demonstram o seguinte: quando eu tenho um ativo
que é quase de 32 bilhões de reais, maior do que um passivo, que é de 29 bilhões 740, isso significa que eu gero um superávit, eu tenho mais recurso do que efetivamente eu preciso para pagamento dos meus benefícios. E aqui eu estou falando sobre a FUNCESP de uma forma consolidada. É claro que os planos são diversos, as realidades são diversas, mas a principal mensagem que nós trazemos nesse momento é o seguinte, que no ano de 2019, como o Walter falou no início da apresentação, como a rentabilidade dos recursos foi superior à meta atuarial, e a meta atuarial aqui é a velocidade de avanço do passivo, isso gerou um superávit de quase 2 bilhões de reais no ano de 2019. E esse superávit, nós temos ainda que destacar o seguinte, alguns de nossos patrocinadores, desde lá do começo do plano, do saldamento, que aconteceu lá em 97 e 98, eles contrataram dívidas com a FUNCESP. E, embora a gente tenha um superávit aqui na ordem de 2 bilhões de reais aproximadamente, nós ainda temos contratos de dívida com alguns patrocinadores, que hoje estão aí quase na casa dos 5 bilhões de reais. E o importante é ressaltar que esses contratos têm sido honrados, têm sido pagos pelos nossos patrocinadores na medida das suas necessidades. Então, esse é um quadro que nos traz uma visão positiva do ano de 2019, na medida que eu consegui gerar mais resultado do que eu tinha necessidade de cobertura de passivo, e que eu tenho ainda os contratos, que são uma parcela muito importante, né, da nossa gestão, do acompanhamento da nossa gestão, que vem sendo honrados pelos patrocinadores. Quando a gente entra com um pouco mais de detalhe nos resultados, nós vimos que temos resultados superavitários de uma forma consolidada. Quando a gente abre cada uma das patrocinadoras e cada um dos subplanos que existem na FUNCESP, a gente observa que alguns deles têm déficits a serem pagos. O que é importante destacar é o seguinte, nós estamos falando de um patrimônio de 32 bilhões de reais e os déficits que foram apurados até o momento não chegam ao montante total de 20 milhões de reais, ou seja, uma parcela muito pequena e, principalmente, o que aconteceu nesses planos aqui, que representam o déficit do subplano CV, que são os planos da Eletropaulo, Electro, Piratininga, CETEP e EMAI, eles acontecem por uma questão de desenho de plano. É um plano onde, no momento da concessão da aposentadoria, eu tenho que voltar lá no passado e olhar quais eram as condições do participante quando ele completou 45 ou 50 anos de idade. Então, isso é uma questão estrutural que gera, é esperado que gere esse descasamento entre ativo e passivo, mas o importante é que o superávit, ele alivia muito, né, o valor do déficit que é apurado, e os montantes relativos a essa submassa são montantes muito pequenos, muito pequenos. Nós temos ainda os subplanos BD e CV da Tietê e da Rio Paranapanema, que também tem um pequeno déficit em equacionamento pelos participantes, mas com valores muito pequenos. O principal dele está relacionado às submassas BSPS em relação ao Eletropaulo, PPCPFL e PESAP-EMAI, mas que são relativos àqueles contratos que eu falei no slide anterior. E o plano PISAP-CESP-B1 também tem um pequeno déficit, tanto no BSPS quanto no CV. No BSPS não há equacionamento dessa parcela deficitária, porque o valor é pequeno e fica dentro de um corredor de tolerância que é estabelecido pela Previc, na sua regulamentação. Outros planos que fazem parte do nosso quadro apresentam um resultado diferente, apresentam resultados superavitários. E nesse contexto, tanto o plano, que é o PAP Fundação CESP, quanto o PISAP-EMAI, eles têm, esse superávit que foi apurado tem alguns reflexos positivos nos participantes. No caso do PAP da Fundação CESP, as pessoas que são aposentadas terão aí, em benefício desse superávit, um acréscimo temporário nas suas rendas
de aproximadamente 15%, que vai vigorar até 2023. E o PISA/PMAE, em decorrência desse superávit também que foi observado no plano como um todo, as contribuições para o plano puderam ser reduzidas. Então, agora, elas estão no patamar de apenas 0,5% dos salários ou mesmo dos benefícios dos participantes assistidos. Falando um pouco sobre a quantidade de participantes, sobre o universo de participantes, essa aqui é uma informação muito importante dentro da nossa análise, porque nós precisamos acompanhar a evolução dos participantes que fazem parte do quadro da FUNCESP. Hoje, são 50.276 participantes dentro da Previdência, sendo 15.152 ativos, 32.315 já aposentados e pensionistas, e a gente tem ainda um grupo de 2.800 pessoas aproximadamente, que nós denominamos coligados, autopatrocinados e saudados, que são aquelas pessoas que deixaram suas organizações durante o período de atividade, mas optaram voluntariamente por permanecer na FUNCESP, por confiar no trabalho da FUNCESP, entender os benefícios que a permanência dentro do plano de previdência pode trazer para cada um deles. Então, nós podemos observar aqui que, dentro da totalidade dos participantes que nós temos na Fundação, a menor parcela é de participantes ativos. E por que eu destaco isso? É muito importante que, para a FUNCESP permanecer forte, continuar oferecendo todos os serviços e benefícios que ela oferece hoje para os seus participantes, que a gente tenha, de fato, um alvo de fortalecer também esse grupo de participantes ativos. Nós já temos aqui uma parcela importante que já é beneficiada, já recebe benefícios na folha, mas é muito importante que a gente estimule a entrada de novas pessoas jovens para que a gente possa continuar acumulando patrimônio e continuar com uma fundação forte como nós temos hoje. Quando a gente olha o quadro geral de participantes da FUNCESP, hoje nós já contamos com 15 planos, nós ficamos por muito tempo com 10 planos, que eram os planos originários lá desde a época da privatização, mas de uns 2 anos para cá, os patrocinadores atuais, eles têm criado novas possibilidades de plano, uma modalidade mais atual, que é a modalidade que é oferecida de uma forma geral pelo mercado, nos possibilitando administrar 15 planos de previdência. Isso é uma evolução importante e a gente precisa destacar porque a gente realmente precisa dessa modernidade e desses novos planos para a gente continuar a oferecer um bom serviço. Os nossos participantes, que eu já falei anteriormente, né, 50 mil aproximadamente, e o que é importante destacar também é a nossa folha. A FUNCESP hoje paga quase 3 bilhões de reais de benefícios todos os anos. Todos os anos. É um montante muito expressivo e quando nós olhamos aqui a movimentação dos participantes no ano de 2019, o que eu gostaria de destacar aqui nesse quadro é que o volume, aqui tem entradas, saídas, algumas pessoas mudam de status porque se aposentam, outros aposentados se convertem em pensão, outras pessoas saem da empresa e resgatam seus recursos, mas quando a gente avalia aqui o fluxo de novas entradas, e foram 1.566 participantes, em relação às saídas, a gente ainda tem um fluxo positivo. A gente tem mais entradas na FUNCESP do que efetivamente a gente tem de saídas. Como novidade para o ano de 2019, a gente traz aqui o lançamento do Família Invest. Essa é a minha 5ª apresentação, né, de relatório anual, e nas 4 anteriores eu sempre fui muito questionada em relação a essa possibilidade de abrir as portas da FUNCESP para que os familiares também pudessem fazer parte do nosso plano, para que os familiares também pudessem usufruir dos benefícios que estavam até o ano passado limitados aos funcionários ou ex-funcionários dos nossos patrocinadores. E no ano de 2019, nós finalmente conseguimos lançar o nosso plano familiar, o nosso plano Família Invest, que agora os familiares também contam com a excelência de gestão da Fundação CESP
E aqui, além das contribuições regulares, podem ser feitas contribuições esporádicas e adicionais para aumentar o volume patrimonial de cada um dos participantes do Família Invest, que agora se estendem aos familiares também. O ano fechou com 463 participantes dentro desse produto e mais de 2 milhões de reais em patrimônio. Olhando aqui o nosso quadro de evolução, né, nós fechamos aqui, como todos podem ver, com patrimônio de 2 milhões e 86, e é interessante também observar aqui o comparativo de rentabilidade. O Família Invest, no ano de 2019, acumulado a partir de junho, né, porque foi quando o produto iniciou, ele contou com uma rentabilidade de 7,13%. E se a gente compara o CDI, a rentabilidade foi de 3,10% e a poupança 2,49%. Então, podemos observar aqui uma vantagem interessante em relação a outras opções de mercado. Outros pontos de grande relevância do ano 2019 foram a criação da gerência comercial num movimento inédito dentro dos fundos de pensão. A Funcesp decidiu reforçar o seu time, contratando um gerente comercial, justamente para reforçar o ponto que eu acabei de dizer, de aumentar a quantidade de participantes ativos, para que a Funcesp tenha um crescimento nos próximos anos. Além disso, além de buscar novas empresas patrocinadoras para aumentar o nosso grupo de participantes, o gerente comercial também tem o papel de atuar fortemente dentro do nosso plano familiar, estimulando que novas pessoas entrem para esse plano e buscando também novas parcerias com outras instituições que possam vir a aderir no nosso produto. A criação de novos planos de contribuição definida também foi uma conquista importante. Nós já tínhamos no ano de 2018 um novo plano da EMAI, foi nosso primeiro plano de contribuição definida, e agora, no ano de 2019, 2 novos planos foram constituídos, o da Enel e também o da Tietê. Já temos agora no ano de 2020 outros novos planos, a CPFL também aprovou um plano de contribuição definida, então isso realmente vem ao encontro dos nossos objetivos de criar planos mais modernos que possam atrair novos participantes, novas gerações e também novos patrocinadores. E entre as vantagens, as grandes vantagens que nós temos dentro dos nossos planos de contribuição definida, são que as nossas taxas de administração são menores e mais atrativas do que cobrada por bancos ou mesmo por outros gestores. O nosso histórico e a nossa reputação em termos de retorno de investimentos, nós demonstramos uma rentabilidade superior à média do mercado e a flexibilidade também que esse tipo de produto traz para quem usufrui, com maior flexibilidade, também com planejamento sucessório. Então, é um produto que está totalmente alinhado tanto às novas práticas de mercado quanto às expectativas, de fato, de novas gerações que entram nesse mercado de previdência. Outro projeto importante de 2019 é relativo ao PISAP Eletropaulo. O PISAP Eletropaulo, no ano de 2019, a patrocinadora decidiu promover uma mudança importante dentro desse plano. Então, durante o ano foram realizados vários estudos e várias análises e foi enviada à Previc, em meados de 2019, uma proposta de saldamento e migração deste plano. O saldamento significa que, a partir da aprovação da Previc, as pessoas acumulariam seus recursos futuros em um novo plano CD, e nesse plano elas ficariam com o seu direito proporcional até o momento da aprovação, um procedimento muito semelhante ao que foi feito lá na época da privatização, né, com o BSPS. E, na sequência, serão oferecidos a todos os participantes a possibilidade de transferir os seus recursos do atual plano PISAP Eletropaulo para um plano de contribuição definida. Essa proposta foi submetida à Previc no ano de 2019, foi aprovada agora em abril de 2020. Então, a partir de abril,
todos os participantes da Enel, eles podem fazer parte já de um novo plano de contribuição definida e em breve será oferecida a opção de migração. Então, todos aqueles que estejam dentro do plano PISAP Eletropaulo, eu informo que no mês de julho todos serão informados com detalhes sobre todo esse processo. O que a gente está trazendo aqui é que essa é uma mudança importante que foi aprovada no ano. Isso vai trazer uma necessidade de decisão para cada um dos participantes em relação ao que seria, o que deve fazer com o curso do seu plano de previdência. E aqui estamos falando somente e exclusivamente do PISAP Eletropaulo. Outro projeto muito importante em curso é o seguinte: atualmente os benefícios da FUNCESP são todos reajustados pelo indexador IGPDI. Ocorre que, como nós falamos no começo aqui da apresentação, todos os resultados previdenciários, eles são um comparativo entre os ativos do plano e o seu passivo. Como o passivo é reajustado pelo IGP, é necessário que eu encontre um equivalente dentro do ativo para que eu possa ter um casamento perfeito entre ativo e passivo. Ou seja, eu teria que ter dentro do mercado disponibilidade para comprar papéis que tivessem o indexador IGPDI. O fato é que isso não acontece já há algum tempo. Os papéis disponíveis no mercado estão atrelados a um outro indexador, ao IPCA. Portanto, a FUNCESP realizou vários estudos e várias análises e nós estamos recomendando para todos os comitês gestores que seja substituído o índice do IGP para o índice IPCA. Essa discussão é muito ampla, ela envolve já há alguns meses entidades sindicais, associações, a Fundação tem se colocado à disposição para apresentar todos os esclarecimentos, fizemos vários eventos em relação a esse assunto. Essa matéria foi encaminhada à aprovação inicialmente de todos os comitês gestores do plano da Fundação. A EMAI e a FUNCESP já aprovaram essa mudança. Essa mudança foi encaminhada para o órgão regulador, que é a Previc. Nós estamos, nesse momento, aguardando um posicionamento do órgão regulador em relação à aprovação do plano, especificamente do plano PISAP-EMAI. E, paralelamente, dada a importância desse projeto, foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho tem a participação tanto da FUNCESP quanto de associações e sindicatos que estão relacionados aos nossos participantes e também os nossos patrocinadores. O objetivo desse grupo de trabalho é discutir, profundamente a necessidade de troca desse indexador e, ao final, chegar a uma proposta de trabalho que vai ser compartilhada com todos os nossos participantes, porque, de fato, a troca do IGP, sob o nosso ponto de vista de gestores da Fundação, ela é uma necessidade para a gente promover e buscar sempre o equilíbrio do plano entre, voltando de novo para o resultado, o que a gente busca enquanto gestores é que o ativo esteja equilibrado ao passivo. E, na nossa opinião, essa mudança de indexador, ela simplifica, na verdade ela não simplifica, ela está alinhada, né? Eu consigo alinhar uma ponta a outra e isso traz benefícios para todos os envolvidos, participantes, patrocinadores e FUNCESP. Luciana, antes de você começar a saúde, por gentileza, é que alguns participantes estão pedindo você falar um pouquinho mais alto. Ah, desculpa, melhorou desse jeito? Eu vou aproximar aqui o meu fone, melhorou? Melhora bastante. Ah, ótimo, obrigada, Tereza. Falando um pouco sobre saúde, o Walter já antecipou a nossa grande conquista no ano de 2019, que foi o aumento de 85% do número de vidas dentro do plano de saúde da FUNCESP, com a vinda da Enel e da Sabesp, tornando a FUNCESP a maior autogestão do estado de São Paulo. E além desse status de maior autogestão,
isso traz vários benefícios para todos que fazem parte do plano de saúde. A partir desse aumento, a gente aumenta o nosso poder de renegociação com os nossos prestadores, já que a gente tem um número maior de vidas, e isso beneficia todos que estão envolvidos, e também nos ajuda nas negociações com os modelos de remuneração dos próprios hospitais. Então, tudo isso pode se traduzir em quê? Em redução de custo, que naturalmente beneficia diretamente os nossos participantes e usuários do plano de saúde. Com isso, a gente também amplia a nossa atuação no estado de São Paulo, né, aumentando a nossa rede credenciada. E a partir desse aumento, nós fizemos uma mudança de procedimento importante no ano de 2019, onde alguns exames e procedimentos agora têm autorização automática, não precisando mais de solicitação de senha para sua realização. E o que isso significa? Isso significa um atendimento mais ágil e mais eficiente para todos os nossos participantes. Outro avanço significativo dentro da área de saúde foi a criação de um novo modelo de plano. É um plano que nós denominamos Plano Essência, é um modelo de plano inovador, e ele trabalha mais do que cuidar da saúde, mais do que cuidar da doença. O nosso grande objetivo dentro da FUNCESP é promover saúde para os nossos participantes. Então, esse plano, ele atua fortemente tanto na promoção de saúde, com o quê? Com uma medicina preventiva. Ele é baseado e foi inspirado no programa médico de família, onde cada grupo familiar ele é acompanhado por um profissional médico que vai entender a sua história, vai conhecer a sua condição de saúde, não só a sua condição, mas a condição do grupo familiar também. Esse plano, ele incentiva a prática de atividade física para os seus usuários, que todos já sabemos o quanto isso é benéfico para a saúde dos indivíduos. Já está implantado dentro da própria FUNCESP para os colaboradores, e em 2020 nós traremos aí uma novidade da implantação do Plano Essência, uma expansão do Plano Essência, tanto para os planos das empresas quanto dos nossos participantes aposentados. Bom, obrigada, Luciana. A gente agora vai passar a palavra para o nosso diretor administrativo financeiro, Washington Salles, que vai compartilhar também a apresentação. Você está mudo. Som. Deixa eu mudar aqui. Isso, agora sim. Acho que tá boa. O volume está bom, né? Boa tarde a todos e a todas, participantes e patrocinadores da FUNCESP. Deixa eu compartilhar a nossa apresentação aqui. Vamos apresentar algumas iniciativas que a gente terminou, né, em 2019. Deixa eu ver aqui. Na gestão administrativa e financeira da FUNCESP. Esse ano de 2019, nós demos início a um importante processo de reestruturação e fortalecimento estratégico da FUNCESP. Nós remodelamos o planejamento estratégico, que teve uma participação relevante de todos os níveis da organização. Os níveis do conselho, da diretoria, os gerentes participaram, e nós tivemos, então, a oportunidade de definir os rumos, né, que a gente quer alcançar no triênio de 20, 21 e 22, de uma forma coletiva. Esse trabalho contou uma série de entrevistas, uma série de trabalhos de grupo, né, que deu para a FUNCESP aí um novo plano estratégico, e que é o trabalho que está guiando os nossos passos agora. Eu ressalto também a importância da reestruturação do setor de planejamento e controle de investimentos. Este setor é o que vocês vão ver na apresentação do Jorge, né, sobre investimentos.
esse setor é o que faz todo o compliance, que a gente chama, né? Ele verifica a conformidade dos procedimentos, garante os limites legais e normativos de cada classe de investimentos que o Jorge vai citar para vocês. E a gente, com essa reestruturação, procurou dotar esse setor de ferramentas de informática, de controles, que dão conforto para todo o trabalho que é feito lá pelos nossos analistas e pela área do Jorge, de uma forma geral. Como destaque também na área, a gente pode citar o orçamento base zero, que foi implantado em alguns processos da FUNCESP, e esse orçamento ele propiciou economia significante no orçamento de 2020 já, né? A gente procurou olhar os contratos de efeito repetitivo na FUNCESP, né? As viagens, os contratos internos de impressão, e isso aí gerou uma economia e uma redução nesses contratos de 9 milhões de reais no orçamento de 2020. Então, ainda nessa linha da revisão do orçamento, a gente reviu o modelo de custeio administrativo. Existe um trabalho em andamento para revisão mais aprofundada e análise disso em 2020, mas já em 2019 a gente pôde colher frutos desse trabalho que refletiram, inclusive, na manutenção do custo administrativo da FUNCESP. A FUNCESP hoje ela é benchmark, né? Ela é ponto de referência para as fundações que têm patrimônio acima de 10 bilhões. A média, para a gente ter uma ideia, de custo administrativo dessas fundações fica em torno de 0,28% do patrimônio ao ano. A FUNCESP tem um número significativamente menor, o nosso número é de 0,18% sobre o patrimônio da fundação, e em 2019 a gente conseguiu manter este número expressivo, que é referência para o mercado das fundações, das entidades fechadas, né? A gente, com isso, a gente pode, mantendo o nível dos processos internos, né, administrativo e financeiro, trazer uma economia significativa para o orçamento. Na gestão do caixa, que é o caixa do dia a dia da FUNCESP, né, nós melhoramos a análise do fluxo financeiro e fizemos ajustes de processo. Entradas e saídas de recurso para manutenção do dia a dia, como eu falei, né, gerou uma economia de mais de 1.800.000 no ano, e isso é significativo para nós em termos orçamentários. Dentro da gestão administrativa, existe um processo de aquisição de órteses, próteses e medicamentos especiais. Esse processo também foi remodelado com equipe própria, que acompanha, faz as negociações, o controle de preços. E, em relação a exercícios anteriores, a gente conseguiu uma economia de 8 milhões só nos processos de negociação e acompanhamento mais específico no fornecimento desses materiais. A gestão de cadastro, que eu considero o coração da FUNCESP, né? É lá que a gente tem todos os dados e as informações necessárias para os cálculos previdenciários, para a emissão de todas as contas da FUNCESP, né? Nós tivemos uma gestão que procurou ser ativa desse cadastro, né? Foram mais de 20 mil recadastramentos e 65 mil novos usuários, oriundo dos novos planos a que a Luciana se referiu. Na parte contábil, mais uma vez, um balanço sem ressalva é o nosso destaque.
As demonstrações foram entregues dentro do prazo. A gente sabe que o prazo ele foi postergado em função da pandemia, mas a FUNCESP entregou os seus balanços, as suas demonstrações, no prazo original definido pelos organismos, pelos órgãos reguladores, e nós tivemos aprovação sem ressalva nos diversos níveis de fiscalização, né? A gente tem a fiscalização da auditoria interna, da auditoria externa, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Em todos esses pontos, em todos esses níveis de governança, a gente passou com as nossas demonstrações sem ressalva, mais uma vez. E já finalizando a nossa fala, né, a transformação digital, que é a transformação que atinge mais especificamente a área de tecnologia, mas que atinge toda a fundação, já que os recursos ficam disponíveis para todos, né? A gente elaborou o primeiro plano diretor de tecnologia para guiar os nossos passos nessa transformação, que indicou investimentos em sistemas de segurança, em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente está nas portas de ser implantada, né? A aquisição de um banco de dados mais seguro, a computação em nuvem foi disseminada, né? Já que a gente sabe que essa computação em nuvem traz segurança para os nossos sistemas, e a gente teve a criação do comitê e a elaboração do plano de segurança da informação como destaques dessa transformação digital. A gente tem que ficar sempre atento a essas questões da segurança, tendo em vista a importância dos dados, né? A confidencialidade que a gente tem que dar no tratamento dos dados da Fundação. Internamente na TI, procurando dar mais agilidade na disponibilização das soluções, a gente mudou a metodologia, implantou a metodologia denominada ágil, né? Com redução de 50% aí, no tempo de realização das atividades, e o destaque da implantação de robôs. São softwares, né, que rodam auxiliando as tarefas repetitivas, as tarefas que exigem muitas horas de conferência, né? Os robôs já estão desempenhando essas funções na área de previdência, e a gente está com previsão para que nos próximos 3 anos a gente tenha uma intensa aplicação desses robôs, aliviando, né, a nossa força de trabalho para trabalhos mais nobres, né, para atividades mais nobres e analíticas, colocando esses robôs para fazer as atividades rotineiras. Basicamente, são esses os pontos principais, e obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, Washington. A gente agora vai passar a palavra para o nosso diretor de investimentos, Jorge Cimino, que vai falar não apenas de 2019, né, mas também das medidas emergenciais adotadas pela FUNCESP em 2020, em função da crise, né, no mercado decorrente da pandemia. Vamos compartilhar aqui a apresentação. Bem, boa tarde a todos. Eu vou pedir aqui para a Tereza me ajudar no giro dos slides, né? Como são slides de investimento, às vezes eles têm muitos números, mas eu queria chamar a atenção para alguns deles. Então, nesse primeiro slide, nós temos os 3 planos da Fundação, portanto, é um número consolidado de todos os planos. Nós fechamos o ano com um patrimônio da ordem de 32 bilhões. Né? E como é que está a composição desse patrimônio? Vocês podem ver aí, do lado direito, em roxo, nós temos 79% dos investimentos em renda fixa, né? E 16%
na renda variável, sendo que renda variável ações é a soma desses 13,7, 1,8 e 0,6. Tá? Chama atenção também, importante, são os montantes associados às duas NTNCs, né, que são as notas do Tesouro Nacional, vinculadas à variação do IGPM. Vocês podem notar, as duas em conjunto representam mais de 50% do patrimônio, sendo que essa que vence em 21 o vencimento no dia 1º de abril, ou seja, um intervalo de tempo menor que um ano. E aí nós vamos ter um grande desafio de reinvestimento deste montante. Tá? O próximo, Tereza, por favor. Muito obrigado pela ajuda. Aqui nós temos só o plano BSPS, né? De novo, nós estamos falando num montante aí da ordem de 23 bilhões. Na renda fixa, o percentual é de quase 82%, a renda variável é 14%. No caso da renda variável, chama atenção para uma classe de ativo que só existe no BSPS, que são as participações societárias. Nesse caso aqui, são participações societárias da empresa Vale do Rio Doce, né, através de um veículo chamado Litel, no montante de 570 milhões. Outros dois ativos que aparecem apenas e tão somente no BSPS são os imóveis, com 3%, 728 milhões, e as operações de empréstimo aos participantes. Notem também que, no caso do BSPS, as NTNCs, porque foram compradas lá 2000, 2001, 2002, e o BSPS era o maior dos planos, e, portanto, ele recebeu a maior parte dos títulos. Então, aqui, se no consolidado é aproximadamente 50%, aqui você tem 60% vinculado às NTNCs. Próximo, por favor, Tereza. E aqui você tem os planos mais novos, evidentemente, são o BD e o CV somados. Nós estamos falando aí de um patrimônio da ordem de 8 bilhões e 800 milhões. Aqui, como os senhores todos podem perceber, nós não temos nem participação societária, nem imóveis, nem empréstimos aos participantes. Já esclarecendo, os imóveis que nós temos aqui são fundos imobiliários, ou seja, lá é um veículo cujo lastro é imóvel, né? Mas não é o imóvel em si. Tá? Essa classe de ativo começou a ser implementada ao final de 2017 no BD e no CV, e hoje, ao final de 2019, já compunha quase 5% do ativo. Né? Então, aqui o que chama atenção realmente é que a participação em renda variável é maior, porque esse aqui é um plano de acumulação ainda, portanto, ele tem espaço para tomar mais risco. Outra observação importante é que as NTNCs, nesse caso aqui, elas representam 30% do total do patrimônio, contra 60% lá no BSPS. Né? Em termos de proporção 21-31, é sempre mais ou menos metade a metade. Então, essa é a foto com que nós viramos o ano de 2019 em termos patrimoniais. Por favor, Tereza, sempre ajudando. Aqui nós temos as rentabilidades das classes de ativo, mês a mês. Né? Mais importante aqui é chamar atenção para dois números. Primeiro, né, como já foi mostrado lá na apresentação do presidente, nós tivemos uma rentabilidade de 17,25, uma meta atuarial de 11,35. Uma coisa interessante de se observar é que, ao longo de todo o período, dos 12 meses do ano, somente em 2 meses nós tivemos variações negativas no patrimônio de investimentos. Tá? Em todos os outros meses, as variações foram positivas. Ainda que em alguns meses, como março, apesar de ser uma variação positiva, ela tenha ficado abaixo da meta atuarial. Mas o importante é que a variação
tenha se apresentado positivo em 10 dos 12 meses. Obrigado. Vamos para o próximo, por favor. Aqui são algumas classes de ativos, é só a ideia desse slide, como eu falei, são sempre muitos números, é que foi um ano muito favorável. 2019 foi um ano muito favorável para os retornos dos investimentos. Todas as classes de ativos tiveram, ou quase todas, tiveram uma performance muito, muito positiva. Então, vamos só, exemplo. Aqui embaixo vocês têm os benchmarks. Então, por exemplo, o Ibovespa em 2019, 31,6%. No caso do S&P 500, que é a Bolsa Americana, quase 29%. Um outro índice de bolsa, que é calculado pelo Morgan Stanley e para todas as bolsas do mundo, devidamente ponderadas, foi 25%. No caso dos ativos, notem que, por exemplo, os fundos imobiliários, que aparecem lá para o BD, você vê com quase 5%, teve uma valorização de 62,6%. No caso da nossa renda variável local, 31,8%. Ou seja, a renda fixa, 15,2%. Então, só para mostrar que o ano foi positivo e, entre todas as classes de ativo, a gente observa esse desenvolvimento benigno. Bom, como nós somos investidores de longo prazo, o que nós temos aqui são duas tabelas mostrando esse desenvolvimento de longo prazo. A tabela, a parte de cima, mostra os investimentos desde 2015. Né? Então, vocês podem ver aí, 2015 foi um ano difícil, só para lembrar, né? Foi o primeiro ano de crise forte, quando nós perdemos o grau de investimento. Então, nós tivemos uma rentabilidade de 8,3% e uma meta atuarial de 16,6%, porque em 2015 também a taxa de câmbio desvalorizou muito e isso impacta no IGP, que é o nosso indexador. Mas em 5 anos, nós tivemos uma rentabilidade acumulada de 91,4% para uma meta de 78,4%, arredondando o número aqui. Ou seja, um ganho nesse período aqui, é uma diferença aqui da ordem de 13 pontos percentuais. Tá? Já no período de 4 anos, né, e aí mostra uma forte recuperação, tirando o ano de 2015, nós vemos, então, que nós temos 76,8 contra 53, um ganho sobre a meta atuarial nos últimos 4 anos, que foram muito, muito favoráveis, de 23,9 pontos percentuais. Peço que tentem reter na memória esse 23,9, porque, efetivamente, esse ano de 2020 não está sendo tão positivo, mas há de se perceber que, mesmo a gente ficando abaixo da meta nesse ano, num período acumulado de 16 até 20, quando a gente fizer a soma aqui, vocês vão ver que nós permaneceremos com um ganho ainda acumulado. Por favor, a próxima. Então, isso aqui eram os números referentes a 2019. Vamos falar um pouquinho de 2020. O que os senhores têm nessa tabela aqui são, primeiro, as metas atuariais mensais e o acumulado no ano, primeiro, segundo trimestre, depois os resultados consolidados no mês e o acumulado por trimestre e acumulado, para o BSPE, o consolidado, para o BSPS, para o BD e para o CV. Bom, primeira coisa a se notar é que no ano de 2020, a nossa meta atuarial, já até junho, já atinge 7,4%. Por quê? Porque essa meta ela é fortemente impactada pela evolução do IGP, que é o nosso indexador. Só para vocês terem uma ideia, o IGP esse ano deve rodar por volta de 7%, enquanto o IPCA deve rodar abaixo de 2%. Então, o impacto tem sido, a meta atuarial tem sido muito forte. No primeiro trimestre, nós fizemos uma rentabilidade negativa de 4,70, tá?
fortemente impactada pelo mês de março. Note que janeiro foi positivo, fevereiro foi negativo, mas um praticamente anula o outro. Então, a rentabilidade negativa do mês, do primeiro trimestre, é realmente o efeito, digamos assim, funesto do mês de março, que foi o mês de grande impacto da crise. Só para dar um exemplo, a Bolsa de Valores do Brasil, nesse mês, caiu 30%. Né? E a Bolsa lá fora também caiu 20 e poucos por cento. Então, foi um trimestre muito, muito difícil. No segundo trimestre, como a gente pode observar, as metas atuariais continuam relativamente altas, né? Se a gente fizer o compósito aqui, dá aproximadamente 4%, mas nós assistimos o início de uma recuperação do mercado em geral e do nosso portfólio em particular. Então, se os senhores observarem aqui no segundo trimestre, o primeiro, em abril, 1 ponto percentual, olhando o consolidado, o mês de maio, 2,39. Este 1,73, este retângulo aqui, é porque são dados preliminares até o dia 16 de junho. Lembrando que o mês tem 21 pregões, podemos ter variações a maior ou a menor. Mas, se fizermos a suposição que a gente vai ficar nesse 1,73, nós teríamos um ganho nesse segundo trimestre em relação à meta atuarial. Né? Então, o segundo TRI, a gente apresenta um início de recuperação, mas essa é uma recuperação bem-vinda, é claro, mas com um cenário relativamente frágil a avante, como nós vamos tentar mostrar por alguns slides mais à frente. Obrigado. Bom, como é que foi a gestão ao longo daquele período mais difícil do mercado? Nós estamos chamando de ações mitigatórias, porque a violência com que o mercado ajustou os preços dos ativos foi tão grande que era impossível você simplesmente evitar, na totalidade, os efeitos negativos. Tá? Então, por isso que o título aí é de ações mitigatórias. Mas o que nós fizemos foi lá entre o dia 3 e 6 de março, só para lembrar, a pandemia ficou claro que ia chegar no mundo ocidental no dia 22 de fevereiro, véspera do Carnaval, quando a Itália anunciou os primeiros casos. Tá certo? Então, no dia 3 a 6 de março, nós chegamos a vender 1,2 bilhão de renda variável, equivalente a praticamente 30% da carteira total, nesse patamar de Bovespa, por volta de 104 mil pontos. Também, entre 6 e 11 de março, vendemos 440 milhões de NTNB, com vencimento em 2035, que é o vencimento mais longo que nós tínhamos, porque começaram a surgir, e até hoje não foram totalmente dissipadas, dívidas sob o cenário fiscal de longo prazo do Brasil. Fizemos um resgate de fundos multimercados, da ordem de 850 milhões, e também fizemos uma pequena venda dos fundos imobiliários de 75 milhões. Isso correspondeu praticamente a um pouco menos de 20% dos fundos. No total, essa movimentação alcançou aí a montante de 2,65 bilhões, que, num primeiro momento, serviu para reforçar o caixa, ainda que a taxa de juros de curto prazo seja baixa, mas aí nós não estávamos, naquele momento, tão preocupados com a rentabilidade, nós estávamos preocupados, dada a incerteza que havia, em administrar o risco, ou seja, ter um portfólio com o menor risco possível dentro das circunstâncias. Então, esse foi o movimento feito ao longo do mês de março. Muito obrigado. Aqui é só um slide que é muito interessante e para mostrar a violência do ajuste do mercado. Esse slide ele diz respeito às oscilações do índice de bolsa S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, né? E o que ele mostra é o seguinte: depois do melhor momento do mercado, quanto que o mercado caiu nos 23 pregões seguintes? E notem que tem várias crises, né? Se vocês perceberem aqui, a primeira barra
é a crise da Grande Depressão de 1929. Então, quanto que o mercado caiu, atenção, hein, 1929, quanto que o mercado caiu nos 23 pregões seguintes ao ponto máximo do mercado. Então, vocês notem aqui que ele caiu 10%. É claro que depois ele caiu mais, mas nos primeiros 23 pregões ele caiu 10%. Vamos pegar uma crise mais recente, que todos têm na memória, que é a crise de 2007 e 2008. Então, nos primeiros 23 pregões após o ponto máximo, nós tivemos uma queda de 11%. E nesta crise agora que a gente viveu, em função da pandemia, que tem uma especificidade que depois eu vou abordar, nos primeiros, por favor, volta só um pouquinho, nos primeiros 23 pregões após o pico, detalhe, nós estamos falando do mercado americano, ele caiu 34%. Então, assim, a velocidade com que o mercado reagiu, né, em função das notícias e dos problemas que a pandemia trouxe para a economia, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta, foram violentíssimos. E, por terem sido tão violentos, é que, por favor, o próximo slide, aí nós vamos ver a reação das autoridades americanas, né? Então, as pessoas notem que na crise de 2008, a resposta, né, o estímulo fiscal, né, das autoridades lá na crise de 2008 foi equivalente a 6,4% do PIB. Né? E agora, em 2020, a resposta, em função de estímulos que estão sendo dados, é calculado na ordem de 12,6% do PIB americano. Né? Ou seja, a crise foi violentíssima e ela foi tão violenta que ela exigiu uma resposta de uma magnitude nunca vista. Em outras palavras, o que a gente está vendo é uma injeção de liquidez no mercado para tentar evitar que a economia, isso vale para todos os países do mundo, estou trazendo aqui dados do mercado americano, porque, evidentemente, é a maior economia do planeta, exigiu uma resposta para evitar a depressão. No próximo slide, é só uma observação curiosa. Os senhores olham, essa linha são as vendas de automóveis nos Estados Unidos. Notem que a linha vem lá desde 1976, né? É sempre anualizado, ou seja, você pega a venda do mês e transforma como se fosse as vendas no ano. Então, dá para os senhores notarem aqui, se a gente olhar para a escala, que as vendas rodam, temos anuais, né? Nos últimos anos, na faixa de 17 milhões de veículos ano. Tá? E, nessa crise, em 2 meses, as vendas de automóvel caíram para 8 milhões e meio, que é o patamar mais baixo dos últimos 50 anos, ou 45 anos. De novo, é só uma demonstração de quão rápida e quão impactante essa crise se instalou e porque ela exigiu, e está exigindo ainda, respostas do ponto de vista monetário e fiscal tão grandes. Né? No caso do estímulo monetário, houve um corte de juros muito expressivo, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Ontem mesmo nós tivemos o Copom, né, a reunião do nosso Banco Central, e a taxa foi reduzida para 2,25. Aqui, mais do que todos os números, o mais importante é a velocidade com que o mercado está tentando se ajustar em termos de projeções. Vamos pegar aqui só uma linha, daqui é um compilado que a nossa economista fez, são vários departamentos de economia, mas vamos pegar um específico aqui, só como referência. Então, o Bradesco, né? O departamento do Bradesco, ele achava no começo do ano que o nosso PIB ia crescer 2,5%. Em abril, né, logo depois do primeiro mês da pandemia e dos problemas de oferta e demanda, ele já achava que o PIB ia cair -1%. No mês seguinte, essa estimativa já havia sido revisada para -4%. Né? Se vocês olharem aqui, a média é em torno de -6% para essa amostra aqui. E hoje, a média do mercado acha que o PIB, neste ano, cai por volta de -6%. Ainda que existam previsões de -8%. Né? Mas a média hoje está em -6%. Isso aqui é só para mostrar como a velocidade da dinâmica foi tão impressionante
que os ajustes de projeção, a magnitude dos ajustes de projeção que tiveram que ser feitos no intervalo de tempo tão pequeno. Nós estamos falando aí num intervalo de 3 meses, aquilo que você achava que a economia ia crescer 2,5%, agora a estimativa padrão é achar que a economia vai cair 6%. Né? Sendo que, se a gente olhar para 2021, a recuperação também, na maioria dos casos, é modesta. Né? Por quê? Porque nós, no caso aqui, estamos falando sempre de Brasil, nós temos vários problemas a encaminhar, tanto na parte sanitária, quanto na parte econômico-financeira. A grande dúvida na parte econômico-financeira é que todos os agentes econômicos, famílias, empresas e o governo vão sair dessa crise muito mais endividados. E, portanto, não se pode esperar que, a partir de 2021, haja um retorno à normalidade em termos de dispêndios desses mesmos agentes econômicos. O próximo, por favor. Estamos aí. Muito obrigado pela ajuda. Né? Eu acho que esse aqui é um slide que acabou sendo repetido pelo layout. Peço desculpas aí. Então, o que é a nossa análise de cenário? Estamos terminando aqui. Primeira coisa, é preciso absorver a ideia, ainda que isso gere desconforto, que o grau de incerteza continua imenso, né? Seja na parte, como eu acabei de falar, sanitária, nós não sabemos quando essa pandemia acaba, nós não temos um fármaco para tratar da doença de forma eficiente até agora, se especula de uma vacina, mas, enfim, a incerteza sobre a parte sanitária é muito grande. E na parte econômico-financeira, também. No mundo que a gente viu, como eu já falei, os governos e os bancos centrais emitindo uma mensagem clara de que tudo será feito para evitar uma recessão maior. No Brasil, a mesma coisa, só que nós temos restrições fiscais. Nós não temos, o nosso governo não tem, e quando eu falo nosso governo é instância federal, estadual e municipal. Os 3 entes federativos não têm um espaço fiscal muito amplo para aumentar suas despesas, né? E, como eu já disse, fica o desafio de dimensionar essas sequelas, em termos de que todos os agentes vão sair mais endividados, portanto, você não tem... É uma dificuldade enorme fazer a projeção do comportamento dos agentes daqui para frente. Por favor. Ainda sobre o cenário de 2020, chamo a atenção para essa meta atuarial, né, que deve ficar ao redor de 12,5%, um IGP de 7% e juros atuariais de 5,27%. Né? Assim, é uma meta atuarial altíssima. Uma tentativa de alcançá-la implicaria em assumir riscos altíssimos que nós não consideramos adequado para o investidor de longo prazo como um fundo de pensão. Portanto, a gestão tem se pautado por aquilo que eu denominei aí como controle de danos, ou seja, tudo bem, o primeiro trimestre foi muito difícil, muito ruim, e a estratégia é uma recomposição de rentabilidade ao longo do tempo. Como eu pedi lá, olha, vamos reter aquele número, nos últimos 4 anos, o retorno dos investimentos superaram a meta atuarial em 23,6 pontos percentuais. Certamente, esse ano, a gente, digamos assim, vai ter uma redução deste ganho acumulado, né? Mas ele ainda vai ser positivo. Portanto, a recuperação dos retornos tem que ser, digamos assim, buscadas ao longo de 2, 3 anos e não tentar, em um semestre, recuperar a perda de um momento de mercado absolutamente tão difícil e tão inusual como foi o primeiro trimestre. Acho que é isso.
Acho que você está no mudo, Tereza, por isso que não estão te ouvindo. Obrigada, então, Jorge. Vamos passar de novo para o presidente, que vai encerrar a apresentação falando agora dos projetos de 2020. Bom, falando um pouco de 2020, em que pese, né, o ano de 2020, só voltar aqui, em que pese o ano de 2020 estar sendo um ano muito difícil para a economia, um ano muito difícil para o país, um ano muito difícil, portanto, para os nossos investimentos, como o Jorge acabou de mostrar, a nossa fundação está rodando, está trabalhando 100% em home office e não parou nenhuma iniciativa, nenhum projeto, nenhum investimento, né, feito nas nossas atividades até agora. Então, todos os projetos, como eu falei, estão em andamento, como novos sistemas que estão sendo colocados aí, e aos poucos estão sendo colocados em prática, como já mencionou Washington, automação de rotinas, de robôs, introdução de autosserviços, são autosserviços muito importantes aí para a interação com os participantes, tá certo? E, inclusive, uma novidade que eu vou falar um pouco mais adiante. Aqui, vamos falar um pouco das medidas em relação ao Covid-19. Nós aí tivemos tivemos que nos adaptar muito rapidamente à pandemia, que nos pegou relativamente de surpresa, né, na sua intensidade, principalmente, né? Então, nós atuamos com isolamento de todos os colaboradores, mantendo esse serviço normalmente, né? Nós investimos aí no sistema para atendimento em home office, nosso atendimento aos participantes, né, nosso atendimento aos nossos usuários de saúde, que são feitos aqui em call center, etc., eles tiveram que ser feitos agora a partir da residência dos colaboradores, né? Isso, houve todo um investimento para se montar um sistema para isso. Nós também fizemos investimento para manter o prédio seguro para o retorno. Várias mudanças aqui, introduzimos várias medidas de segurança que, quando houver o retorno dos funcionários ao prédio, serão colocados em prática para que a gente tenha um nível de segurança maior, uma vez que o coronavírus, certamente, ou o contágio do coronavírus vai caindo ao longo do tempo, né, sem dúvida, como a gente já viu em outros países, vai acontecer aqui também, mas muito provavelmente ele vai continuar aí entre nós, o coronavírus, durante algum tempo, e nós vamos ter que tomar uma série de cuidados em relação a isso. Nós fizemos lá naquela época, logo no começo do problema do Covid-19, uma ativação imediata do serviço de telemedicina do Einstein, para que nossos participantes pudessem ter acesso à telemedicina e não precisassem, no momento de sentir algum sintoma, ter que obrigatoriamente ir a um posto de saúde ou ter que ir a um pronto-socorro, etc. Isso teve um número bastante expressivo de participantes que utilizaram esse serviço de telemedicina do Einstein. A gente fez a cobertura de testes, né, para os participantes, a partir de pedidos médicos, obviamente. Criamos aí um apoio psicológico para as pessoas que precisavam desse apoio psicológico, seja aqui internamente para os nossos funcionários, seja para participantes. Nós introduzimos o adiamento do pagamento do empréstimo. Nós tivemos uma dificuldade no início um pouco maior do que outras fundações para fazer esse adiamento do pagamento, em função de que aqui nós temos uma parceria com o Santander, o Banco Santander, e o Banco Santander teve que, enfim, modificar o sistema para poder fazer esse adiamento do pagamento, mas nós conseguimos que eles fizessem isso num tempo bastante rápido, e hoje nós aí temos mais de 5.000 pessoas que pediram adiamento do pagamento do empréstimo por 90 dias, e a gente está fazendo uma prestação frequente de informações
a todos os participantes, a todos os nossos usuários de saúde a respeito do que está acontecendo em relação à pandemia, em relação e como isso afeta, né, os nossos serviços aqui da FUNCESP, né? Em relação aos projetos em andamento, a novidade que eu falei aqui no início que eu ia falar era o lançamento da nova marca. A FUNCESP, na verdade, é a abreviação de Fundação CESP, há muito tempo não é uma fundação apenas da empresa CESP, né? Uma fundação de vários patrocinadores, né? A CESP é apenas uma delas. No entanto, a gente carregou essa marca, que é uma marca, né, histórica, de lá quando foi criada a fundação. Outra questão é que o fundo de pensão também carrega muito forte a questão da previdência. Certo, nós somos muito fortes na previdência, somos a 4ª fundação de previdência fechada no Brasil, né? Muito expressiva, temos aí uma gestão de previdência reconhecida, né, no mercado, reconhecida por todos os órgãos fiscalizadores, etc. Porém, a nossa área de saúde é uma área muito expressiva e que se tornou mais expressiva ainda. E isso não é transmitido, né? Não parece quando você está dando só o nome da Fundação CESP. Além disso, nós queremos e precisamos trazer mais patrocinadores para a FUNCESP com o tempo, para continuar sendo uma fundação forte, com patrimônio bastante expressivo. Com isso, a gente fazer a diluição de custos fixos, ou o que significa isso, em outras palavras, manter o custo baixo, como o Washington lá mostrou, 0,18%. Os nossos custos administrativos representam apenas 0,18% do patrimônio da fundação, que é um número bastante baixo em todo o nosso mercado. Nós queremos continuar sendo uma entidade com um custo baixo, porque isso é importante para prestar um melhor serviço e ter uma melhor rentabilidade para os nossos participantes. Enfim, por diversas razões históricas, razões também de conjuntura e etc., nós, há muito tempo, a Fundação está percebendo a necessidade de mudar a marca e trazer uma marca que represente melhor o que verdadeiramente hoje a FUNCESP é, né? E esse projeto foi colocado em marcha no ano passado, ele foi aprovado por todos os nossos órgãos de gestão, todos os nossos órgãos de governança, e em julho agora nós vamos anunciar uma nova marca e que isso vai, além de ser apenas um novo nome, vai mostrar um novo posicionamento de mercado da nossa instituição, né? Isso vai ser transmitido, vai ser passado para todos vocês, participantes, né? Ao longo do mês, vai ser iniciado no mês de julho, e ao longo de vários meses nós vamos ter aí essa consolidação dessa nova marca, que eu acho que todos vão gostar, vão achar bastante interessante. E, como eu disse, apesar da pandemia, nada disso mudou, tudo isso está ocorrendo dentro de todo o cronograma que nós já tínhamos anteriormente. Nós estamos implantando um novo sistema na área de saúde para maior eficiência da nossa gestão. Também tinha planejamento de ser feito este ano e já começou a ser feito, né? Independente de estarmos em home office. Nós vamos implantar vários novos autosserviços no portal, como eu já tinha dito anteriormente, em benefício de maior interação entre a Fundação e os participantes, implantação de robôs para aumentar a eficiência operacional, melhoria na solução de empréstimo, nesse acordo com o Santander, que nós temos hoje, na parte de empréstimos, nós vamos internalizar esse processo e vamos fazer uma solução mais eficiente, mais rápida, reduzindo a burocracia que existe hoje para os participantes pegarem empréstimos. Nós fizemos uma parceria com o Cubo Itaú. O Cubo Itaú é uma
uma área de inovação aberta, onde você tem lá no local várias empresas, startups, né, empresas dedicadas à inovação em tecnologia, etc., que estão ali em conjunto para serem acessadas pelas empresas que são associadas ao Cubo. Em outras palavras, nós podemos acessar várias empresas ao mesmo tempo e oferecer, né, e levar um desafio para que eles ofereçam para nós um sistema para algum fim específico, por exemplo. Tá? Então, essa solução na área de empréstimo, nós já anunciamos, vai ser a primeira delas, né, que nós já lançamos o desafio para que essas empresas que hoje, essas startups que hoje estão associadas ao Cubo, elas possam, uma vez lançado esse desafio, ofertar para nós um sistema, né, que, em a gente entendendo ser adequado, a gente pode implantar aqui na empresa. Isso acelera muito a forma de acessar esse mercado e buscar inovações. Então, essa cultura de inovação, com essa associação ao Cubo, nós nos aproximamos dessa maior cultura de inovação, que, obviamente, só traz benefícios para a eficiência, para o melhor serviço, para menor custo e para, ao fim, oferecer um serviço, seja ele de previdência, seja ele de saúde, mais adequado e com melhor qualidade aos nossos participantes. E, como já disse a Luciana anteriormente, nós vamos fazer o lançamento de um novo plano de saúde, pegando a experiência do plano de saúde que nós fizemos para os funcionários da Fundação CESP, que é o plano Essência. Nós vamos estender isso a todos os demais, as demais empresas, e vamos fazer eventualmente vamos lançar também algumas outras alternativas de plano de saúde, talvez com custo mais baixo, para a gente continuar mantendo, mesmo aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade para continuar no plano de saúde atual, poder ter acesso, continuar tendo acesso ao plano de saúde. Então, são projetos que estão em andamento, já estavam antes da pandemia e se mantêm em andamento ao longo desse ano de 2020. Era isso que eu tinha para colocar de novidades. Na verdade, muito mais coisa está sendo feita, mas a gente fez um resumo aqui para não tomar muito tempo daquilo que a gente achava mais relevante. Então, agora nós ficamos aí à disposição dos participantes para responder as questões. Passo aí o comando a Tereza novamente. Obrigado. Obrigada, presidente. Só para lembrar que as perguntas podem ser feitas pelo nosso chat no Facebook. Nós já temos algumas aqui. A primeira vai para a Luciana. Não ficou claro, o superávit é utilizado para saldar as dívidas dos patrocinadores? Vamos falar um pouquinho, vou falar com um pouco mais de detalhe, porque realmente é uma questão complexa. A FUNCESP, cada um dos planos, ele é subdividido em 3 submassas. Então, além das características particulares da submassa, a gente tem que considerar também a legislação vigente. Eu vou começar pela legislação, dar um panorama geral, é o seguinte... Luciana, desculpa, baixo, só para você né? falar um pouquinho desculpa, mais alto. Gente, eu esqueci. Vamos lá, vamos de novo, então, para não prejudicar aí a resposta. Essa questão do superávit, ela tem que ser vista sob 2 óticas, sob a ótica da legislação e sob a ótica dos nossos regulamentos vigentes. A legislação estabelece o seguinte: quando o plano como um todo, e vamos lembrar que os planos da fundação, eles têm uma situação particular, que eles são subdivididos em 3 submassas. Eles são BSPS, BD e CV. Então, a legislação diz, quando o plano como um todo apresenta superávit mais de 3 exercícios consecutivos, acima de um determinado patamar, e que patamar é esse? A legislação estabelece que tanto o superávit quanto o déficit, você tem um pedacinho dele que você tem que guardar para eventuais oscilações. Mas quando esse valor supera este corredor a mais de 3 exercícios, você faz uma distribuição desses recursos para as pessoas envolvidas na proporção das suas contribuições. Então, isso é uma coisa que diz a legislação. Outra coisa são os nossos regulamentos.
Então, o regulamento do BSPS especificamente, lá no processo de imigração, houve uma negociação onde tanto o superávit quanto o déficit é integralmente absorvido pelo contrato de dívida. Então, eu falei no começo da minha apresentação que hoje os patrocinadores têm uma dívida em torno de 4 bilhões de reais. Então, o superávit que foi observado no ano de 2019, que é o exercício que nós estamos tratando, dos planos BSPS com déficit, com contrato. Então, esses superávites foram usados para reduzir essas dívidas. Os outros superávites entraram no tratamento da legislação. E os únicos, né, eu falei lá do PAP-FUNCESP e do PISAP-EMAI. Os únicos que superaram aquele limite estabelecido na legislação, que eu disse que tem um corredor, foram esses dois, o PAP-FUNCESP e o PISAP-EMAI. E, nesse caso, os participantes e patrocinador estão sendo beneficiados com o retorno desses recursos. Então, nós temos aqui uma conjugação onde depende do plano em que o tratamento do superávit depende do plano no qual ele está inserido. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. Muito boa a iniciativa dessa live, com as explanações gerais sobre o processo ao longo de 2019 e 2020. Há alguma previsão para uma futura live focada exclusivamente sobre o tema planos de saúde, Luciana? Sim, nós desejamos fazer, como nós apresentamos durante a nossa explanação, nós estamos para lançar novos planos, novos produtos de saúde, né, que o que nós buscamos com o lançamento, é claro que a construção dele, ela está baseada do que nós dissemos, do cuidado preventivo, promoção de atividades que tragam mais saúde para os nossos usuários, mas a gente sabe que uma questão importante e relevante é o custo do plano de saúde, né? Então, nós perdemos algumas vidas por incapacidade de pagamento, porque o plano de saúde, de fato, é um produto valioso, mas que tem um custo. O que nós estamos buscando é criar alguns produtos mais acessíveis e tão logo a gente tenha finalizado esses produtos, certamente a gente vai promover uma conversa aberta para apresentar as suas vantagens e como as pessoas podem entrar nesses novos produtos. Obrigada. Uma pergunta para o Jorge. Jorge, durante as suas explicações sobre o resgate de alguns investimentos em função da crise, você mencionou a necessidade de reforçar o caixa. A FUNCESP estava com problemas no caixa? Não estava, não está e não terá. A ideia foi vender ativos de maior risco e colocar numa classe de ativo de menor risco. Essa foi a lógica motivacional da venda. Não há necessidade de reforço de caixa. Dada a incerteza do cenário, o que nós fizemos, repito, foi reduzir ativos de maior risco para aplicar os recursos em ativos de menor risco. Uma pergunta sobre o indexador, pode ser o Jorge ou a Luciana. O indexador ainda não mudou? O desse reajuste de benefícios ainda é o IGPDI? Ainda não mudou e sim, o próximo vai ser o reajuste ainda será pelo IGP. Uma pergunta para a Luciana agora. Explicar mais sobre a migração do plano PISAP Eletropaulo para o novo plano. Vamos lá. Esse processo de migração da Eletropaulo, ele precisa ser entendido sobre duas frentes diferentes. A primeira é o saldamento. Então, o saldamento do plano significa que todos os direitos adquiridos até esta data, eles serão respeitados e serão proporcionalizados dentro do PISAP Eletropaulo. Só que o futuro, isso eu estou falando para os participantes ativos do plano PISAP Eletropaulo, o futuro dos participantes ativos não será mais acumulado dentro do PISAP Eletropaulo. Portanto, a partir do saldamento,
todos os empregados ativos precisaram fazer uma adesão ao novo plano de contribuição definida para que seus direitos futuros sejam acumulados nessa nova modalidade. Portanto, o que vai acontecer na data da aposentadoria destes atuais ativos do PISAP Eletropaulo? Eles vão receber um pedaço do benefício do PISAP Eletropaulo, que agora está sendo saldado, e outro pedaço do benefício do novo plano CD. Então, essa foi a fase de saldamento. Essa oferta já foi feita para todos os empregados ativos, que muitos, a grande maioria, fez a adesão já ao novo plano CD para garantir essa acumulação futura. Então, essa etapa já está em andamento, já teve início a partir da aprovação da Previc em relação ao processo de saldamento. Só que este saldamento vem acompanhado de uma segunda etapa. E que segunda etapa é essa? Essa etapa é denominada migração. Na migração, será oferecido a todos os participantes que hoje fazem parte do PISAP Eletropaulo, tanto ativos quanto autopatrocinados, coligados e até mesmo os aposentados, eles poderão optar, e é importante ressaltar que essa é uma decisão individual e voluntária, eles poderão optar em transformar suas reservas individuais, pegar suas reservas individuais e creditar num novo plano de contribuição definida. Essa migração poderá ser total ou mesmo parcial. O importante a ressaltar aqui é o seguinte: esse processo, embora já aprovado pela Previc, toda a documentação, todos os cálculos estão em curso. Durante o mês de junho, a FUNCESP libera um primeiro comunicado dando algumas orientações gerais, informando que está disponível um hot site onde poderão ser vistas algumas diretrizes do projeto. Durante o mês de julho, cada pessoa, cada participante do Plano PISAP Eletropaulo receberá individualmente um kit, e esse kit vai conter toda a explicação do processo, o valor da reserva individual e também os documentos para ele se manifestar em relação à adesão ou não ao processo de transferência. Então, e a partir do recebimento dessa documentação, ele vai ter um período que vai até outubro para tomar a sua decisão, se ele quer ou não migrar. Além de todas essas informações que serão disponibilizadas, a FUNCESP vai promover mais um processo de comunicação, né, seja ele nesse ambiente virtual, por meio de lives, as pessoas vão ser contatadas individualmente para conversarem e avaliarem sobre o seu processo, haverá simulador, então haverá um intenso processo de comunicação a partir do envio das informações no mês de julho. Uma pergunta, obrigada, Luciana. Uma pergunta para o presidente. Qual seria o custo-benefício da mudança de marca? Bom, o custo da mudança da marca é relativamente modesto, né? Nós não somos uma empresa de um produto voltado a um número muito grande de consumidores, nem nada disso, onde poderia envolver um custo alto. O nosso custo é modesto, o custo foi aprovado pelo Conselho, por todos os órgãos aqui de governança da Fundação. No Conselho temos não só as patrocinadoras, como também os participantes. Eles entenderam a necessidade, a oportunidade de fazer essa mudança da marca. Esse já é um projeto, não é um projeto novo, é um projeto que já vem de alguns anos. Por uma ou outra razão, nos momentos anteriores, ele não seguiu adiante, mas dessa vez nós pegamos o projeto, colocamos ele para funcionar e foi muito bem elaborado e está indo adiante e vai dar início agora em julho. Então, o custo é modesto. O benefício, esse benefício vai se materializar ao longo do tempo, no longo prazo. A gente não tem hoje como oferir financeiramente esse benefício. Agora,
qual é exatamente o benefício que traz uma mudança de imagem, uma mudança de percepção sobre a entidade? É muito difícil você avaliar em termos financeiros. Agora, o fato é que, para nós, o fato é que hoje o nome FUNCESP já não representa aquilo que a FUNCESP de fato é. Aliás, há muitos anos já não representa. Então, essa mudança, essa adequação teria que acontecer de qualquer forma. E a outra questão é que a mudança de nome é um dos fatores que podem ajudar nessa atração de novos patrocinadores para a FUNCESP, que eles vão enxergar uma entidade que não está ligada a uma empresa específica, vão enxergar uma entidade, digamos assim, mais moderna e mais completa em termos de serviços. É isso. Obrigada. Uma pergunta para o Jorge. Jorge, estratégia e política de investimentos formais estão sendo revisados em função da pandemia? Sim. Mas de forma muito, como eu diria, pontual, né? Porque já desde o final do ano passado, quando as políticas de investimento têm que ser apresentadas formalmente aos comitês gestores e posteriormente à Assembleia, a gente já tinha uma visão um pouco mais conservadora do cenário econômico. Evidente, ninguém prevendo um movimento dessa magnitude, né? Por isso que as políticas de investimento já eram um pouco mais conservadoras em relação ao passado. E, de novo, é por isso que mudanças formais são bem pontuais. A necessidade de mudanças formais são bem pequenas. Obrigada, Jorge. Uma pergunta para o Washington. Washington, qual o custo para a parceria com o Cubo Itaú e qual o retorno esperado para a FUNCESP? Está no mudo, está no mudo. Mudo. Estava no mudo, né? Vamos lá, a primeira parte da pergunta envolve o custo. O custo, na verdade, ele envolve uma contribuição administrativa, tendo em vista que a gente tem direito a uma posição física e fixa no ambiente de inovação do Cubo. O ambiente de inovação, ele permitirá a gente ter acesso a todas as soluções que são elaboradas lá no Cubo em relação às startups, às fintechs, às empresas ligadas à área de saúde, né? Com relação aos benefícios da gente participar, a gente sabe que para as pequenas e médias empresas terem ambiente de inovação fechado, né, próprio da empresa, é um custo muito superior à capacidade que essas empresas têm. No caso da FUNCESP. Então, a gente optou por essa alternativa de inovação aberta que permite a gente ter acesso a esse tipo de produto, né, aos produtos inovadores, e o retorno vocês verão com certeza nas questões relacionadas à inteligência artificial, ligada tanto à área de investimento quanto à área de administração dos custos de saúde. A gente tem essas oportunidades. O Walter já citou a questão relacionada à internalização dos empréstimos da FUNCESP, né? Que a gente já está com esse desafio colocado, e a gente tem uma enorme facilidade de acesso às empresas que fazem os robôs, que automatizam as rotinas, né, das empresas. A gente já tem 6 robôs em operação, com previsão de mais 40 robôs nos diversos processos da Fundação, e é lá nesse ambiente do Cubo que a gente vai ter a oportunidade de desenvolver esses robôs. Eu acho que é isso, né? Envolve, como eu falei, uma contribuição administrativa em troca da presença física da FUNCESP lá no ambiente de inovação.
Obrigada, Washington. Tem uma aqui sobre GPDI e IPCA, vou passar para o Walter, porque acho que é uma explicação do motivo da mudança. Para a meta atuarial é utilizado o IGPDI. No entanto, para o reajuste dos assistidos, será utilizado o IPCA. Eu gostaria de entender o porquê da escolha desse índice, considerando que sempre fica abaixo dos demais. Vamos lá. Não, a pergunta está errada. Quer dizer, a correção dos assistidos é pelo IGPDI. Ele acabou, aliás, de ser anunciado na terça-feira agora, o novo reajuste dos benefícios e foi feito pelo IGPDI. E assim vai ser feito até que o comitê gestor de cada plano resolva alterar, né, aceite alterar esse indexador, isso seja levado à Previc, que é o nosso órgão fiscalizador, e a Previc, então, aprove a mudança do regulamento, onde hoje constam nos regulamentos um índice de reajuste que deve ser pelo GPDI, e isso seja mudado para IPCA. Até agora, apenas 2 comitês gestores, o comitê gestor da EMAI e o comitê gestor dos próprios funcionários da FUNCESP, aprovaram por unanimidade a mudança do índice de correção, né, do indexador de IGPDI para IPCA, e por isso eles foram para essa aprovação por unanimidade foi para o Conselho. O Conselho tem então a função, né, tem o dever aí de, uma vez aprovado por unanimidade, ele aceitar essa mudança, né, ele reafirmar essa aprovação, e foi então encaminhado à Previc, onde ainda está em análise. Nós enviamos para a Previc apenas o plano da EMAI, até por uma questão administrativa. Eles da Previc gostariam de analisar apenas um plano individualmente. Depois, uma vez tomada a decisão sobre um dos planos, a gente passaria a enviar os demais. Foi feito um acordo no âmbito do Conselho de que nenhum outro comitê gestor votaria, né, ou encaminharia essa questão antes que houvesse a decisão do nosso órgão fiscalizador, a Previc, sobre esse primeiro plano que foi mandado para lá com mudança do indexador, e assim está sendo feito. Esse assunto não está sendo discutido mais, está suspenso nos comitês gestores. Agora, sempre é importante dizer, o comitê gestor é soberano, se eles quiserem tomar essa decisão, na verdade, eles têm essa independência, porém, foi feito esse acordo de cavalheiros de que eles aguardariam, então, a decisão para depois colocar esse ponto, essa mudança em votação interna em cada comitê gestor. Por que a direção, né, a diretoria executiva da FUNCESP, e é importante, vou realçar, a diretoria executiva da FUNCESP que fez essa proposta de mudança do indexador de IGPDI para IPCA, né? Por que fez fez essa proposta, né, aos comitês gestores? Principalmente pelo seguinte: no ano de 2021, ou melhor, um passo atrás, nós temos, como o Jorge mostrou, nas nossas carteiras, um grande volume ainda de NTNCs. O que são isso? São títulos públicos indexados ao IGPDI, que foram comprados lá atrás, quando isso era possível, né? Principalmente, hoje, eles estão concentrados muito no BSPS. A partir de 2008, o governo federal nunca mais emitiu títulos indexados ao IGPDI. Então, os títulos que nós temos hoje são oriundos de compras anteriores a 2008, né? Há mais de 12 anos atrás. Em 2021, em abril de 2021, metade desses títulos indexados ao IGPDI vão vencer, né? E nós não teremos como repor ativos indexados ao IGPDI nas carteiras dos nossos planos. Com isso, nós vamos ter
os benefícios indexados ao IGPDI e todos os ativos disponíveis no mercado são indexados a outros índices, principalmente ao IPCA, né? E nós não teremos essa possibilidade de fazer esse casamento entre ativo e passivo. Isso gera um risco maior à gestão do plano, né? E que nós, tecnicamente, queríamos evitar, né? Queríamos, enfim, reduzir esse risco de gestão. Essa é uma questão técnica, puramente técnica, e que, por isso, foi uma proposta feita pela diretoria executiva, principalmente a pedido da diretoria de investimentos, aprovada pela diretoria executiva e levada aos comitês gestores, que eles, sim, os comitês gestores, têm o poder de decidir sobre essa mudança desse indexador. Então, voltando lá à pergunta inicial, no passado, IGPDI foi superior a IPCA em alguns anos, foi inferior em outros anos. A gente teve, inclusive, ano que o IGPDI foi negativo, né, coisa que nunca aconteceu com o IPCA. Então, isso é uma coisa muito... existe uma volatilidade muito grande do IGPDI, o IPCA é o mais regular, mas não importa o passado, né? Na verdade, o que nós estamos... a proposta que nós estamos fazendo é para o futuro, né? A partir de 2021, principalmente quando há o vencimento desses títulos que são indexados ao IGPDI. E, volto a dizer, enquanto não houver a aprovação pelo comitê gestor do respectivo plano, enquanto não houver a aprovação dessa mudança no regulamento, né, pelo nosso órgão fiscalizador, a Previc, não haverá mudança no indexador dos benefícios, né, o que já nesse ano já está acontecendo, que é feita sim pelo IGPDI. Se o comitê gestor daquele respectivo plano votar a favor dessa mudança, isso for passado à Previc, a Previc aprovar a mudança do regulamento, aí vai se mudar esse indexador. Desculpa eu ter sido longo na explicação, mas é que o assunto é polêmico e eu quis dar uma visão um pouco mais ampla do assunto. Obrigada. Uma pergunta, a gente está encaminhando agora para o final da live, que já está com mais de 1h30, né? Então, essa vai ser a penúltima pergunta. Por que a Fundação não pratica uma taxa menor do mercado para empréstimos aos seus associados? Bom, vamos lá. As entidades fechadas de previdência, elas têm que obedecer a normas do órgão regulador para o fornecimento de empréstimo aos participantes. E uma dessas normas estabelece que os índices dos empréstimos a serem fornecidos, né, têm que estar alinhados com a meta atuarial. Ou seja, a gente não pode desatender a essa norma de que só a partir da meta atuarial como índice de reajuste a gente pode fornecer empréstimos, o que nos limita a esse patamar, né, da meta atuarial dos planos da entidade. No caso aí, a gente tem os índices que são auditados e estão lá dentro dos patamares, como eu falei, da meta atuarial. Vamos para uma última pergunta. Todas as outras vão ser respondidas pelo chat posteriormente e também a live vai ficar gravada, né, e disponível no nosso portal para que quem não pôde assistir, outras pessoas possam assistir ou vocês possam voltar também a alguma questão que foi apresentada. Luciana, parabéns pelo Família Invest. Há previsão de termos esse mesmo modelo para os produtos de saúde? Bom, é importante destacar o seguinte: hoje, os produtos de saúde que já estão disponíveis, que podem ser comercializados pela FUNCESP, para os seus participantes, já estão disponíveis para os familiares dos nossos participantes até 4º grau. Então, caso alguém tenha interesse em procurar mais informações, o nosso site tem informações detalhadas sobre o custo de todos os planos que nós temos, sobre os valores de mensalidade de todos os planos e por meio do nosso atendimento também, nossa equipe está preparada aí para oferecer as informações e os detalhes necessários, mas atualmente
todos os familiares até 4º grau já podem aderir aos nossos planos de saúde. Bom, obrigada. A gente está chegando aqui ao final da live, né? A gente agradece muito a participação de todos, lembrando que o nosso relatório anual com os resultados de 2019 já está disponível no nosso portal www.funcesc.com.br. Agradeço a participação da diretoria, de todos os participantes. É sempre muito satisfatório a gente poder ter essa oportunidade de apresentar os nossos resultados e a nossa gestão para os nossos participantes e responder as dúvidas. Fiquem bem, obrigada a todos, uma boa tarde.